Olá, tudo bem? Venho trazendo aqui para vocês algumas informações sobre financiamento imobiliário, principalmente os fornecidos pela Caixa Econômica Federal. Tenho postado ultimamente alguns lançamentos desses créditos imobiliários, dessas modalidades de financiamento imobiliário e habitacional no meu Instagram, no meu feed. E isso gerou algumas perguntas, alguns questionamentos. E me pediram, Thiago, faz um vídeo explicando aí sobre essas novas modalidades, esses novos tipos de financiamento que atrelam taxas diferentes, que eu não estou entendendo, é um pouquinho complicado. E aí eu resolvi trazer essas informações aqui para vocês. Primeiramente, existe aquele mais comum, né, a linha de crédito mais praticada aí no mercado, que é a taxa de juro mais TR. Tiago, o que é TR? TR é taxa referencial. Essa taxa foi criada lá no governo Collor com o intuito de controlar a inflação, mas que não obteve sucesso. A gente viu que realmente teve que mudar um plano econômico para a gente poder controlar a inflação, que na época passava de 2.500% ao ano, um absurdo, mas essa era a realidade daquela época. E aí essa taxa TR ficou. Ela ficou para ser utilizada como correção monetária, como taxa de correção lá do FGTS e para financiamento. Né? Ela é uma taxa que tem uma variação leve. Nos últimos 10 anos foi pouco mais de 8%. Nos últimos 10 anos. Agora ela se encontra zerada desde 2018. Então, os bancos hoje cobram aí, a taxa variam aí de 6,5% a 8,5% ao ano, né? Mais TR. Então, a TR estando zerada, você fica pagando aí só os 6,5% e 8,5% ao ano. Só que essa TR ela pode vir a subir. De repente a economia entra em crise ou a inflação começa a subir mais um pouquinho, a Selic dispara, a TR automaticamente vai junto. Ela vai acompanhando. Lógico que não é uma variação gritante de uma hora para outra e uma variação absurda. Ela vai galgando aos poucos. Então pode impactar no seu financiamento. Tá? E aí tem uma outra modalidade que foi lançada ano passado, que é juros mais IPCA. IPCA é o que, Thiago? IPCA é índice de preços ao consumidor amplo. É a taxa que mede o índice de inflação. É através dela que a gente sabe a variação dos valores dos produtos. Né? Então, essa taxa está indexada nesse tipo de financiamento, ou seja, esse financiamento, à medida que que essa inflação sobe, que essa taxa dispara, o valor da sua prestação também vai subir, o valor do seu financiamento também vai subir. Tá? Ela é uma taxa que já varia mais com o tempo. Ultimamente ela está num dos níveis mais baixos da história, um dos índices mais baixos da história, porém a gente não sabe, não tem como prever o futuro nos próximos 30 anos, por exemplo, que vai um financiamento imobiliário, se ela vai permanecer assim. Né? A gente não consegue prever isso. Então ela tem um financiamento com risco um pouco mais elevado. Porém, por isso, o banco cobra uma taxa de juro mais baixa. Então, essa modalidade de financiamento, o financiamento aí fica variando em média aí de 4,95%, 5,5% ao ano. Vai depender muito se você é cliente do banco, se você tem um relacionamento com o banco e tal, isso vai variar muito. Mas como assim, Thiago? 4,95, 5,5 ao ano, isso é a taxa que o banco vai usar, que geralmente aí está em 2,7, 2,8, 3%, mais o IPCA. Né? O IPCA você pode verificar, bota no Google lá, valor do IPCA hoje, e ele vai estar lá 2,80 e pouco, 2,5, 3%, ele varia muito. Então, todo mês essa taxa ela está indo e voltando, ou seja, ela sofre uma variação constante. Então, por isso, o banco oferece com o juro mais baixo, porque o risco é maior. E agora, nesse mês de fevereiro, a Caixa lançou uma nova modalidade de financiamento, que eu achei até muito bacana, muito interessante. Vale a pena você pesquisar junto ao seu gerente, se você tem um relacionamento e está querendo um financiamento imobiliário, acho que vale a pena analisar a prestação dele, o valor que isso vai causar no teu orçamento. Isso é de uma taxa pré-fixada, a modalidade com taxa de juros pré-fixada. Não é indexada a nada, ou seja, o banco, a Caixa principalmente, ela está cobrando a partir de 8% ao ano, tá? Isso vai, mais uma vez, vai depender do relacionamento que você tem com o banco, do valor a ser financiado, o imóvel que vai ser financiado, todas essas variáveis vão mostrar para o banco qual a taxa de juro que vai ser cabível no seu caso, tá? Porque o banco analisa riscos.
Então, quando esse risco é maior, automaticamente ele coloca taxas de juros maiores. Quando esse risco é menor, para ele oferece taxas de juros menores. Esse é o mercado financeiro, é assim que ele funciona. Então, a partir de 8% ao ano, você tem taxas com prestações, com taxas de juros pré-fixadas, ou seja, não vão sofrer variações. A primeira parcela e a última opção vão ser exatamente naquele valor que foi oferecido, assinado o contrato. Ela não vai sofrer variações, porque a taxa de juros será de 8% ao ano fixada. Não vai ter uma IPCA, se o IPCA subir, não vai interferir nesse financiamento. Se a TR subir, não vai interferir no financiamento. Se qualquer outra taxa de GPM subir, não vai interferir nesse financiamento. Ou seja, ela é pré-fixada. Você tem uma garantia, uma segurança muito maior. Porém, a gente percebe, pelo que eu já falei para vocês aqui, que ela é uma taxa maior. Ela começa em 8%, porém você vai ter essa taxa pré-fixada de até 10%, talvez, dependendo do relacionamento que você tem com o banco. Se você for abrir uma conta agora, talvez isso passe de 10%. Isso vai depender muito do relacionamento e do risco que você vai oferecer para o banco ao ele te dar esse tipo de financiamento, ao ele emprestar esse dinheiro para você. Tá bom? Então, assim, recomendo você analisar com bastante calma, com bastante cautela. Muitos me perguntam, Thiago, mas para mim, qual que tu indica, qual a modalidade que tu indica? Olha, eu explico sempre muito bem, essa decisão cabe sempre a você decidir. Eu explico cada modalidade, falo, por exemplo, a do IPCA, eu sempre digo isso, a do IPCA você tem uma taxa de juros muito baixa, a prestação chega a ser 40%, até em alguns casos excepcionais, até 50% mais barata do que a atrelada à TR, né? Porém, o risco é muito maior, né? O risco é muito maior. Eu geralmente recomendo essa atrelada à inflação indexada pelo IPCA para financiamentos de curto prazo, de no máximo 10 anos, e que você tenha uma reserva de dinheiro para que você possa chegar lá e quitar. Né? Eu falo assim, eu financiei 100 mil reais lá pelo IPCA, indexado ao IPCA, e tenho esses 100 mil reais na conta, ou tenho parte, 80 mil reais na conta, porque eu vou pagando ele, porque é mais barato eu contratar esse dinheiro do banco, pegar esse dinheiro emprestado do banco, do que utilizar ele, tirar o meu 100 mil reais ali da aplicação. Esse 100 mil reais na aplicação, ele rende muito mais do que os 5, 6% que eu vou pagar para a instituição financeira de juro ao ano. Esses 100 mil reais eu posso conseguir fazer, dependendo do tipo de aplicação que você faz, você pode conseguir até 10%, 11% ao ano. Ou seja, você ganha dinheiro se você usar, pegar esse dinheiro emprestado através do IPCA. E aí você tem essa reserva de dinheiro, porque vai que amanhã, ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, a inflação, a economia do país desanda e ela dispara. Você tem aquele dinheiro para ir lá e quitar e não ser surpreendido pela inflação e não ser surpreendido aí com uma dívida, a dívida dobrar ou a dívida triplicar, entendeu? Então, nesses casos, eu recomendo o IPCA. Nos demais casos, vai depender do que você almeja. A atrelada ATR é um financiamento bastante seguro, é o mais utilizado, é utilizado há mais tempo, então é o que as pessoas estão mais acostumadas. Ele tem um risco de aumento? Tem, pela TR, que o índice é muito baixo. Nos últimos 10 anos foi pouco mais de 8%, 8,5%, 8,35%. Então é muito pouco. Vale a pena o risco, porque a prestação ela é um pouco menor do que a do pré-fixado. Tá? Então vale também a pena. Se você quer sem risco nenhum, saber exatamente o quanto você vai pagar, tem essa nova modalidade agora, que é com juros pré-fixados. Você pega lá, se você conseguir, for cliente pegar com 8% ao ano, cara, maravilhoso. Dá para fechar tranquilamente e você vai ter uma segurança absurda. Nos próximos 30 anos você vai saber exatamente que você vai pagar somente aquela taxa de juros de 8% ao ano e acabou. Você não corre risco nenhum. O risco é todo do banco. Se a economia do país desandar, o banco vai ter que segurar ali o risco dele, o juro que ele te cobrou mais baixo, sem problema nenhum. Beleza? Então acho que qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, pode me perguntar aí no direct, sem problema nenhum. Estou aqui para ajudar você. Tranquilo? Forte abraço e valeu!